Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Filosofia Oculta. Na aula de hoje, eu vou apresentar para você a nossa primeira lição, a nossa primeira apostila, que está sendo te enviada por e-mail agora. Você já pode acessar e já pode acompanhar esse vídeo com a sua apostila e acompanhar também a introdução da apostila, o início, o prefácio que eu faço, para nós conversarmos um pouquinho sobre o que é o assunto principal dessa lição número 1. Depois de nós passarmos desse estudo, dessa introdução, que é a leitura do da apresentação, eu gostaria de responder 3 perguntas que alguns alunos aí do curso de Filosofia Oculta me enviaram e eu acho pertinente nós tocarmos nesse assunto aqui, tá bom? Então, me acompanha, por favor. O termo magia, ou a prática da magia cerimonial, vem ganhando popularidade desde o período do Renascimento, que inaugurou uma nova etapa na história da magia. Quando me refiro à história da magia, falo da tradição hermética de mistérios. É impossível falar da história ou mesmo da arte da magia fora do contexto do que se conveniou chamar de hermetismo. O período da Renascença marcou a introdução na Europa de antigas escrituras perdidas, atribuídas a magos conhecidos ou personificações divinas. Um exemplo foi a tradução do Corpus Hermético por Marcílio Ficino, o que pareceu o pontapé inicial do renascimento moderno da magia. Até aquele momento, a magia manteve-se reservada, se não preservada, por círculos bem secretos e fechados de magos, principalmente árabes. No entanto, como o mundo antigo helenizado possibilitou o intercurso de culturas, formando a gênese da tradição hermética como movimento histórico, as cruzadas que representaram o maior embate entre cristãos e muçulmanos também foram responsáveis por reintroduzir na Europa o conhecimento esquecido da magia, apagado da história ocidental após a expansão do cristianismo. Então, como eu falei na nossa aula anterior, conhecer a história da magia é saber se localizar no tempo e no espaço. Você é praticante de uma arte que é do conhecimento da humanidade desde os primórdios dos tempos. Mas foi na antiguidade, nos primeiros séculos da era cristã e um pouquinho antes, que essa magia conhecida pelo homem desde os primórdios começou a ser sistematizada no Mediterrâneo. Ali, ela começou a ser essa sistematização começou a ser disseminada no Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, no Egito, na Mesopotâmia, em papiros. Então, esses papiros, como nós vamos ver aqui, que ficaram conhecidos como os papiros mágicos greco-egípcios, eles trazem a gênese de uma primeira sistematização do que nós conhecemos como magia cerimonial, que é o assunto central do nosso curso de Filosofia Oculta. Nesse módulo, então, nós estamos estudando a magia na antiguidade. Por um grande período de tempo, foi muito perigoso aos magistas que preservaram esses papiros carregá-los. Por quê? Porque com o crescimento do cristianismo, os praticantes de magia foram severamente, duramente perseguidos e massacrados. Então, por um grande período na história, a magia simplesmente desapareceu e ficou preservada nas mãos de magistas, de ocultistas, principalmente árabes, principalmente muçulmanos.
Então, só com as cruzadas é que esse material que estava nas mãos desses preservadores começou novamente a ser reintroduzido na Europa. Mas com o movimento do Renascimento, o movimento do Iluminismo, a magia como compreendida no passado foi se transformando, foi se racionalizando, foi se cientificando. Então, desde o Renascimento, passando pelo Iluminismo até os dias de hoje, a magia se transformou completamente, perdendo sua essência, perdendo o seu ponto de vista. Como nós vamos ver aqui na nossa lição, isso foi pernicioso à transmissão da magia através dos séculos. Esse renascer da magia parece ter tomado pleno vigor com o advento do iluminismo e a propagação do ponto de vista ou paradigma cientificista. Mas a influência iluminista na tradição mágica ou hermética teria uma consequência grave. A magia perdera toda sua beleza e riqueza ao ser influenciada pelo pensamento cartesiano científico. Nos termos aristotélicos, a magia perdeu o seu pneuma. A ordem hermética da Aurora Dourada marcou o ápice do pensamento mágico aliado ao paradigma cientificista moderno. Claro, de modo bem discreto e moderado, pois a ordem mantinha uma aura mística rosacruciana, aliando astrologia, alquimia, geomancia e tarô dentro de uma estrutura daquilo que ficou conhecido como Cabalá Hermética. Mas foi somente com Aleister Crowley que a magia uniu-se completamente ao ponto de vista cientificista, rompendo completamente com a visão animista da realidade em detrimento do idealismo científico nihilista. Crowley chegou a chamar o seu sistema de teurgia cética, como oposta radical da teurgia clássica neoplatônica, que depende, para o seu exercício, da visão animada da realidade. Então, se nós dizemos que Crowley marcou completamente a transformação da magia antiga medieval para a magia moderna, é porque Nietzsche acabou se transformando, e era isso que ele queria, em um grande profeta, o profeta que profetizou que a humanidade no futuro seria completamente nihilista. Então nós podemos dizer que estamos vivendo esse nihilismo generalizado na humanidade, onde perdemos todos os nossos valores essenciais, aqueles valores que fundamentaram, que sedimentaram, que estruturaram as bases da civilização ocidental moderna. Bom, dentro desse niilismo generalizado, a magia, a interpretação da magia não poderia manter-se a mesma. Porque dentro do niilismo generalizado, uma das coisas que se extingue, uma das coisas que se extirpa é a consciência do transcendente, é a consciência do divino. E uma vez que você elimina a consciência do transcendente, uma vez que você elimina a consciência do divino, imediatamente você deixa de ver a realidade como animada e passa a ver a realidade como desprovida completamente de vida. Portanto, nós podemos conectar esse afastamento da magia das suas raízes também aí com essa síndrome nihilista mundial que assola a humanidade inteira, profetizada pelo Nietzsche. Por isso que aqui na apostila, ao comparar o sistema do Crowley, ao dizer que o sistema do Crowley se baseia no sistema do Nietzsche, se baseia em algumas premissas do Nietzsche, é começar mal.
Por quê? Porque você perde completamente a visão do transcendente, a visão do divino, a visão do encantado. E é justamente isso que você precisa para começar a praticar magia, como ensinada pelos antigos, como ensinada na Idade Média. Você precisa compreender que a magia, que a realidade é animada, que existem espíritos por trás de todas as coisas. E isso nós já vamos começar a exercitar aqui na primeira lição. Após o advento da Ordem Hermética da Aurora Dourada e seu mais proeminente membro, Aleister Crowley, que dela foi expulso e a partir de então configurou seu próprio sistema sob os escombros da antiga ordem, sendo reconhecido como pai da magia moderna, a maioria das tradições espirituais e ordens que se desenvolveram seguiram uma interpretação idealista da magia, aliada ao pensamento científico moderno. E isso constituiu um grande problema. Quando um jovem impetuoso começa a se lançar no estudo da arte dos magi, o que ele encontra é uma miríade de possibilidades. São inúmeros trabalhos entre monografias e livros publicados e distribuídos gratuitamente na internet. Além disso, há novas possibilidades. O YouTube está cheio de magistas desenvolvendo vídeos e existem milhares de grupos no Facebook e no WhatsApp onde todo esse material, mais o convívio com outros magistas praticantes, especialistas de alto ou menor grau, possibilita a aquisição rápida de informações. Embora isso seja ótimo por uma perspectiva, pois hoje é possível carregar no celular uma biblioteca completa de magia, por outro lado, a formação do magista tem sido deixada de lado. O resultado é uma leva de magistas medíocres com um conhecimento pífio da arte, indisciplinados e de mente fragmentada, quer dizer, sem controle ou foco. Se por um lado a magia perdeu o seu encanto ao se aliar ao pensamento científico moderno, por outro lado, isso também possibilitou uma superficialidade indiscriminada nos magistas modernos. No entanto, os mais sérios têm caído na real, despertado para o fato de que a magia moderna não funciona, carece de vida e é rica de temas pífios. Muitos anos atrás, 20 anos atrás, nós não tínhamos a facilidade que hoje a maioria das pessoas tem ao começar a estudar magia. 20 anos atrás, era muito difícil você ter acesso a uma fonte boa. Além de ser difícil, era muito caro você conseguir trazer isso para o Brasil. Era possível, lógico, mas era muito mais difícil. Hoje, é muito fácil você ter acesso a um livro raro ou você ter acesso a um grimório perdido entrando na internet, participando de listas no WhatsApp, participando de grupos no Facebook. Então, por um lado, isso ajudou muito a aquisição do conhecimento. Mas, por outro lado, alguns passos fundamentais estão sendo completamente esquecidos por parte dos praticantes modernos. O treinamento mágico é fundamental para a prática da magia. Nós vamos falar disso nesse momento. Então a gente comenta. Então são dois os pontos essenciais no início da jornada. 1. Para aprender magia e exercitá-la como os magos da antiguidade, é necessário redescobrir a visão animada da realidade. Quer dizer, começar a olhar o mundo a partir de uma perspectiva animista. No fim dessa lição, há um exercício para colocar em prática essa visão animista da realidade. A magia hermética greco-egípcia opera fundamentalmente através dos daimones, criaturas espirituais de inúmeras naturezas, mortos, elementais de todos os tipos, o daimon pessoal, etc. Nessa lição, você tomará conhecimento de daimones das emoções, das condições ambientais, da estrutura social, aos quais deveria entrar em contato íntimo. Então, o passo inicial, o passo fundamental, como eu havia falado naquela última aula,
é você mudar completamente a sua visão de mundo. Nessa lição, no final dessa lição, você terá um exercício para que você comece a tentar estabelecer contato com uma miríade de criaturas espirituais, como os daimones das suas emoções, a sua raiva, a sua tristeza, a sua felicidade, os daimones dos templos de poder, os daimones dos locais de poder, das zonas mágicas. No final dessa lição, então você vai ter esse exercício para que você comece a se comunicar com uma miríade de criaturas distintas. A magia, desde a antiguidade, se resume no contato com estas criaturas espirituais. É através dessas criaturas espirituais, os daimones, que você leva as suas aspirações espirituais até o divino transcendente, e é através dessas mesmas criaturas que você traz as mensagens, as inspirações do divino transcendente para a Terra, para você, para o homem. Então, os daimones são criaturas essenciais na prática da magia. Então, como um exercício experimental, fundamental, primeiro, você começa a estabelecer contato com essas criaturas, já introduzindo nesse movimento de contatar essas criaturas certo ritualismo, certa atitude litúrgica, certa atitude ritualista, certa atitude teúrgica. Esse exercício, ele te possibilitará exercitar a visão animista de mundo. Vamos continuar. O início da jornada é um treinamento pessoal. Para se tornar um mago, é necessário empreender um esforço sobrenatural na construção dos fundamentos internos que lhe possibilitarão exercer a magia. Esse treinamento tem o objetivo de despertar suas capacidades paranormais, fundamentais ao exercício da magia. Concentração, visualização, magnetismo pessoal, poder de vontade, divinação, etc. dependem de um árduo treinamento físico, mental e emocional. Sem isso, é muito difícil conquistar resultados poderosos na magia. Esse treinamento espiritual magístico, no entanto, depende de condições adequadas para ser colocado em prática. Isso tem sido um problema para o magista moderno, completamente inserido no estilo de vida tecnológico do mundo de hoje. A condição mais adequada, essencialmente fundamental e preciosa do treinamento mágico é isolamento total. Poucos são os magistas que podem se isolar completamente hoje. Por isso, muitos têm participado de retiros mágicos com seus professores. Nesses retiros, há uma oportunidade singela do aluno estar mais próximo do professor, aprendendo diretamente com ele na prática. O treinamento mais adequado é esse: o professor ensinando o aluno dentro de uma estrutura de conhecimento que o possibilite transformar-se completamente. Isso tem sido uma das características indeléveis e mais importantes da prática, da transmissão, do aperfeiçoamento da magia. Como uma tradição espiritual, como uma prática espiritual que se transmite de professor a aluno. Veja bem, é interessante você aprender isso desde já, se você está começando na magia agora. A mente humana tem a capacidade de se conectar com outra mente humana. A sua alma tem a capacidade de se conectar com outra alma. Na verdade, a sua alma, pela formação do ovo de luz da sua alma, você se alimenta de tudo que está ao seu redor. Então, se você, por muito tempo na sua vida, você não consegue lidar com seus problemas internos, você não consegue lidar com as suas emoções, você não consegue lidar com a sua mente, você não consegue lidar com todos aqueles tipos de sensações e pensamentos que você
coloca em ação, coloca em movimento ao estar em contato com outras pessoas, se durante muito tempo isso para você é muito difícil, quando você encontra com um professor já experimentado, com um professor que tem um estilo de vida diferente do seu, você toma um choque de realidade. Porque você percebe que é possível viver uma vida diferente da sua, que é possível viver uma vida que você gostaria de viver. É por isso que o professor, o mago, o arquétipo do professor, o mago, é sempre aquele velho, barbudo, que vive na floresta. Esse é o arquétipo romântico do mago. Por quê? Porque gradativamente, como nós colocamos aqui na nossa lição, é preciso um afastamento. Um afastamento disso tudo para que você consiga de verdade treinar, desenvolver as suas potencialidades. O mundo moderno, o mundo tecnológico, o tempo todo, faz com que você esteja fora de si mesmo, fora do seu círculo mágico, e você fica perdido nessa ilusão do mundo, ao invés de voltar-se para o seu interior, ao invés de desenvolver as suas potencialidades, os seus poderes psíquicos, os seus poderes paranormais. Por poderes paranormais, eu estou dizendo uma série distintas de qualidades que te possibilitam praticar a magia. Algumas pessoas são clariaudientes, algumas pessoas são clarividentes, algumas pessoas têm uma mediunidade tão poderosa que anulam completamente a sua consciência e deixam que uma divindade tome contato da sua psique. Depende da pessoa. Você tem que descobrir a tua mediunidade, a tua paranormalidade e desenvolver essa paranormalidade para que isso te possibilite executar a sua magia com maior facilidade. Para isso você precisa se interiorizar. Você precisa de treinamento mágico. Você precisa de treinamento espiritual. Por isso que os magistas, aqueles que querem de verdade se aproximar de uma visão de mundo animista, aqueles que querem praticar magia como os antigos praticavam, esses magistas, eles têm gradativamente se afastado do mundo tecnológico, cientificista e ir para o campo, se afastando da cidade. E é por isso também que o Eliphas Levi disse que existem mais magistas, mais feiticeiros morando no campo do que nos grandes centros. Por quê? Porque no campo você tem toda uma possibilidade de se desenvolver, de entrar em contato com as criaturas da natureza. Ora, se você tem uma visão animista, é possível entrar em contato com várias criaturas mesmo nos grandes centros. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que os grandes centros, a visão a vida tecnológica nos afasta gradativamente de nós mesmos e nós precisamos de um retiro interior. Por isso, essas magistas que moram nos grandes centros e não têm a possibilidade de morar no interior, não têm a possibilidade de morar no campo, uma vez por ano, por exemplo, fazem retiros mágicos com seus professores em alguns lugares distantes para se aperfeiçoar. Esse contato com o professor, como nós estávamos dizendo aqui no início, ele é muito importante porque ele é transformador. Quando você enxerga que é possível viver uma vida, um estilo de vida diferente do seu, que é possível realizar aquilo que você tanto gostaria de realizar, isso causa um impacto na sua alma e você se alimenta daquilo. E você ganha força para transformar a sua vida para que você possa chegar naquele nível, para que você possa realizar aquilo que o seu professor está realizando. Portanto, o contato com o seu professor é essencial para a transmissão da magia, a transmissão da corrente mágica, a transmissão da iniciação. Se você está no início da jornada na arte dos magi, desde agora esteja consciente de que por trás do corpo de conhecimento produzido pelos magos da Renascença e Iluminismo até os dias de hoje, no que se conveniou chamar de magia moderna, existe um sistema de prática mágica que é a gênese da magia cerimonial como a entendemos. A parte deste sistema que lida diretamente com a magia cerimonial
São uma coleção de papiros que ficaram conhecidos como papiros mágicos greco-egípcios. Trata-se de uma coleção de textos altamente sincréticos que unem em seu exercício mágico as técnicas da magia como praticada na Grécia, Roma, Egito e Pérsia, mais o cristianismo copta e o gnosticismo. Essas técnicas de magia greco-egípcia, como ficaram conhecidas, utilizam basicamente uma fusão de feitiços e encantamentos com a devoção de daimones diversos, com a convocação de daimones diversos, goeteia. O que realmente deu consistência à magia cerimonial medieval, elucidada por Agripa e sistematizada nos grimórios, foi a união da tradição judaico-cristã com suas hierarquias angelicais, as invocações e métodos greco-egípcios. Nos dias de hoje, que parecem, nos dias de hoje, tipicamente inspirados na cabala crioula. Foram magos cristãos copta que inspiraram toda a prática da magia cerimonial que conhecemos nos dias de hoje, herdeira de Agripa e dos grimórios medievais. Essa sistematização está completamente distribuída nos papiros e nos oferece uma prática consistente destinada a conquistas espirituais e sucesso material através de invocações e evocações. Como eu havia falado para vocês naquela última aula sobre os livros ocultos de Moisés, eles trazem uma sistematização coesa do que hoje nós podemos chamar de magia cerimonial, mas em sua gênese. Por quê? Porque nos livros ocultos de Moisés, principalmente no 8º livro, existe uma junção entre a prática espiritual judaico-cristã, judia, a prática espiritual judia, a Kabbalah judaica, com a prática egípcia da magia. Essa fusão é a semente fundamental, a semente primeira de onde nasceu toda a magia cerimonial que nós conhecemos hoje. Então, como eu disse na nossa aula anterior sobre os livros ocultos de Moisés, nós vamos nos debruçar sobre o 8º livro. E vamos poder estudar de perto como que, na gênese da magia cerimonial, existe uma sistematização arcaica que é uma pérola de conhecimento para quem estuda magia, para quem aplica a magia no seu dia a dia. Vamos continuar. Como verá nessa lição, na última aula eu tinha falado que toda a sistematização dos grimórios ela havia saído dos papiros. Essa sistematização ela começou justamente com essa junção da tradição judaica, da Kabbalah judaica, com as técnicas de magia egípcia. Vamos continuar. Como verá nessa lição, existe uma diferença tangível entre o mago e o feiticeiro. Não vou me adiantar nessa questão aqui, mas, fundamentalmente, um mago está completamente inspirado a trabalhar sobre si mesmo, diferente da caricatura típica do feiticeiro. Desde a antiguidade ou antes, desde o século VI a.C., já se discutia a distinção entre esses dois personagens. Nós vamos ver isso com detalhes, nessa e nas próximas lições. Mas o que é relevante aqui é que o mago é orientado por princípios herméticos genuínos, e isso o distancia do feiticeiro. Ao viver em harmonia com princípios herméticos genuínos, o mago estabelece uma ética moral para si mesmo que o harmoniza com o cosmos e são fundamentais ao seu desenvolvimento magístico. Essa é a diferença fundamental entre um mago e um feiticeiro, e você precisa saber isso desde já. Um mago preocupa-se em trabalhar sobre si mesmo. Um mago preocupa-se em aperfeiçoar-se
intelectualmente. Veja bem, nós estamos falando de tradição hermética, nós estamos falando de magia hermética. O hermetismo tem como patrono o deus Hermes, que é o deus Tote egípcio, que é justamente o que? A faculdade da racionalização, do intelecto funcionando completamente afiado. Portanto, um mago preocupa-se em se aperfeiçoar filosoficamente. Um feiticeiro não. Um mago, ele, no seu aperfeiçoamento filosófico, no aperfeiçoamento filosófico e intelectual da parte superior da sua alma, que é o seu intelecto, ele se harmoniza, ele se sintoniza com as hostes divinas e começa a participar com estas hostes divinas dos seus reinos de luz e perfeição. Esse aperfeiçoamento que nós chamamos de caminho místico dentro do aperfeiçoamento mágico, ele leva o mago para um caminho completamente distinto ao caminho do feiticeiro. O feiticeiro não se ocupa do refinamento intelectual e aperfeiçoamento filosófico. Portanto, o feiticeiro, ele pode ser moralmente corrupto, ele pode ser eticamente corrupto, porque ele não tem uma consistência filosófica. Ele só lida com entidades de baixo nível, apenas com daimones. Lidando apenas com daimones, criaturas telúricas que estão muito próximas da matéria, sendo porque estão na região sublunar e exercem uma influência daimônica na sua alma. Portanto, é muito difícil um feiticeiro ser comparado a um mago. Isso tem que ser entendido desde já. Se você deseja ser um mago, se você deseja praticar a arte dos magi, então você precisa se aperfeiçoar filosoficamente. Você precisa se aperfeiçoar como ser humano. Você precisa se aperfeiçoar como homem encarnado, como alma encarnada. Essa lição foi dividida em 3 partes. A primeira parte, o hermetismo no curso da história, oferece uma introdução ao desenvolvimento da tradição hermética de mistérios e sua gênese nos dias de hoje. É uma discussão altamente relevante no início da jornada, pois assumir a magia como um estilo de vida, você precisará se localizar no tempo e no espaço, compreender as raízes de tudo aquilo que pratica e acredita. Como esse é um tema complexo que envolve muitas matérias distintas, de cosmologia a antropologia, nós estenderemos esse assunto para as próximas lições também. Então, novamente frisando, é preciso conhecer as suas bases, é preciso saber de onde vem a sua prática espiritual. Portanto, que é importante demais o estudo da história da sua tradição espiritual. Na segunda parte, a introdução à magia greco-egípcia, a intenção foi demonstrar como a magia dos papiros envolve uma gama de tradições espirituais e técnicas de magia de forma sincrética, provendo um olhar mais íntimo sobre essas tradições. Na terceira parte, a preparação para a magia greco-egípcia, nós tratamos da teoria por trás da magia greco-egípcia e continuaremos essa discussão nas próximas lições. Nessa lição, especificamente, nós começamos a examinar a mecânica por trás das convocações mágicas e do método desenvolvido pelos papiros, cuja influência é completamente egípcia. A magia, ela desenvolve-se, ela é realizada, ela é praticada baseando-se em determinadas premissas fundamentais. Sem entender essas premissas fundamentais, que são que é a teoria por trás do funcionamento da magia, é muito difícil colocá-la em prática, é muito difícil executá-la. Então, na terceira parte dessa lição, nós vamos começar a estudar essas leis, essas teorias por trás da prática da magia, as quais fundamentam a prática. E isso é importante para nós começarmos na execução. E é nessa terceira parte que entra justamente
esse exercício de entrar em contato com essas criaturas espirituais que são os daimones dos mais variados tipos. Meus irmãos, chegamos ao fim dessa apresentação, dessa lição. E eu gostaria então de encerrar essa nossa aula respondendo a 3 perguntas que vocês inscritos aqui no curso de Filosofia Oculta fizeram. Então eu vou começar. Eu acho importante essas perguntas para o nosso estudo. Primeira, o melhor para começar é a Goécia antiga, salomônica ou moderna? Então, meus irmãos, nos dias de hoje é muito difícil você começar com a Goécia da Antiguidade, essa que nós vamos tratar aqui no módulo 1, ou com a Goécia da Idade Média. Por quê? Porque a grande maioria do material que nós temos à disposição hoje é um material baseado no ponto de vista moderno da magia. Então, se você for se basear em autores modernos que praticam, que executam o ponto de vista moderno da magia, você só vai conseguir ter acesso através da Goécia, ao conhecimento da Goécia, através do ponto de vista moderno, do ponto de vista cientificista, que é completamente distinto do ponto de vista da antiguidade. No entanto, as pessoas que são mais sérias, as pessoas que desejam resultados mais tangíveis, porque uma coisa é trabalhar com daimones da sua mente, e a outra coisa é trabalhar com daimones da natureza. Então, aqueles que querem resultados mais tangíveis, mais poderosos, e eu não estou falando com isso que a Goécia moderna não tem resultados. Aqueles que têm essa intenção desse aprofundamento começam a buscar a Goécia antiga. Isso depende de cada um. Na hora que eu estava falando do treinamento mágico, eu esqueci de falar que aqueles magistas que são mais sérios, eles têm se afastado gradativamente dos grandes centros. Da mesma maneira, os magistas que são mais sérios gradativamente se aproximam da magia na antiguidade. Segunda pergunta. O Duquette diz que Goécia é uma prática particular, pessoal. Por quê? Não existe no passado sacerdotes que faziam Goécia para terceiros? Então, existiam sim. Veja bem, o Duquette, ele é um autor que trata e pratica um sistema de magia moderno. O Duquette entende que os daimones da Goécia são criaturas da mente profunda, do inconsciente. Então, dentro do ponto de vista do Duquette, está mais do que correto que nós não devemos fazer Goécia para terceiros. Por quê? Porque você vai colocar uma força da sua mente, uma força do seu inconsciente para trabalhar em função da demanda de uma terceira pessoa. E a gente sabe que um dos segredos da Goécia moderna é não mandar, não conjurar, não impelir o daimon a fazer alguma coisa fora de você, fora do seu círculo mágico, mas dentro do seu círculo mágico, dentro de você. Isso é coisa que não se fala em qualquer livro, são poucas as pessoas que têm conhecimento disso. E sob o ponto de vista da Goécia da antiguidade, da Goécia medieval, da Goécia salomônica, o Duquette está completamente errado. Veja bem, assim como o ponto de vista moderno, o mago da antiguidade, o mago medieval também entendia que essas criaturas, pelo menos no início da Idade Moderna, eles consideravam que essas criaturas espirituais eram internas, fisiológicas, mas também externas. Como assim internas? Existe o daimon que é responsável pelas batidas do seu coração, é uma força cega da natureza. Existe os daimons das suas emoções, o daimon da felicidade, o daimon da dor. Existem inúmeros daimons que atuam dentro da sua psicoesfera, assim como existem muitos daimones na natureza.
em absolutamente todas as coisas. Então, sob a perspectiva do homem da antiguidade, você pode sim fazer, conjurar um daimon da natureza para auxiliar uma terceira pessoa. Então isso depende do ponto de vista. Ok? Vamos para a terceira. Sobre o triângulo da arte. Eu vi que postou que ele já existia na Goécia Antiga. Então, na prática da Mageia goeteia na antiguidade, não era triângulo da arte, era tábua de evocação. E ele parece ser o que acabou por se desenvolver no triângulo da arte. Não se sabe, não tem-se uma instrução nos papiros se era para ser usado dentro de casa, dentro de um santuário dentro de casa ou na natureza. Não existe essa instrução nos papiros. No entanto, existem inúmeras outras instruções nos papiros para você montar um santuário dentro de casa. Como, por exemplo, naquela última aula que nós fizemos, eu citei o 8º livro de Moisés, onde começa a se estabelecer um altar no meio da casa. Então, levando em consideração que os papiros dão esse tipo de instrução, entendemos que muito possivelmente essa tábua de evocação fica dentro do santuário, protegidas por nomes divinos, de tal maneira que sirva como um portal. Por que um portal? Veja, a tábua de evocação ela era protegida pela própria deusa Hecate. E a deusa Hecate, que é a deusa do limiar, que está entre todas as coisas, era aquela que abre os portais para que os cães do inferno, ou seja, os daimones, os cães da profundeza, saiam para fora. Então, muito provavelmente, essa tábua de evocação ela era utilizada dentro do templo e não fora. Mas também, por quê? Porque se você for pensar sobre o ponto de vista teúrgico, inúmeros teurgos, por exemplo, assim, no sistema de teurgia tradicional neoplatônica, você não precisa de triângulo da arte nenhum para entrar em contato com os daimons. É só ir na natureza e entrar em contato com eles. Mas é nos papiros que começa a sistematização do que a gente chama de magia cerimonial. É algo que a gente pratica dentro de casa. Meus irmãos, gratidão. Até a próxima aula.